Boa noite, irmãos. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Marcelo. Estou aqui na igreja há algum tempo e hoje quero compartilhar com vocês um pouco do que foi essa jornada dos discípulos de Jesus e de como é também essa jornada nossa, né? Como discípulos também, nós que fomos chamados para isso, para caminhar com Cristo em comunidade. Então, se você puder abrir comigo, Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. Marcos 3, 13 ao 19. Se você precisa de uma Bíblia, tá bom? A gente tem algumas Bíblias ali atrás. Só levante a sua mão assim que o pessoal vai levar para você. Tá bom? Tem alguém? Marcos 3, do 13 ao 19. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus, o Senhor é um Deus bom, Pai, um Deus misericordioso, um Deus de graça, e é pela Tua graça que estou aqui hoje, Deus, para poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração, e nessa caminhada, meu Deus, que em tão pouco tempo o Senhor tem feito tanto em minha vida, Deus, quero Te louvar, quero honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome através da Tua palavra, Deus, e que o Senhor, Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo toque o coração das pessoas, que Teu Espírito nos conduza nesse momento. Pai, dê clareza na palavra, clareza na mensagem, Deus, para que nós possamos realmente absorver e ela possa transformar as nossas vidas. Pai, é isso que eu Te louvo e Te peço. Muito obrigado, Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então aqui nós estamos com Jesus caminhando com o seu ministério e a popularidade de Jesus vinha crescendo, né? Então, um pouco antes disso, tem a cena de Jesus curando na sinagoga aquele homem, e então os religiosos da época já começam a ficar um pouco mais atentos com Jesus. E uma grande multidão começa a ir atrás de Jesus, porque ele curava as pessoas, expulsava os demônios. Então, isso ia fazendo com que Jesus fosse ficando famoso por onde ele passasse. No entanto, uma grande parte dessa multidão só estava atrás de Jesus justamente pelas coisas que ele fazia, e não porque ele era. Então, se a gente vê um pouco antes no texto aqui, a gente pode observar que Jesus vai para o mar, e ali uma grande multidão começa a pressioná-lo perante o mar, querendo tocar, porque a palavra diz que quando as pessoas tocavam em Jesus, as pessoas eram curadas. Então, e Jesus, a palavra também diz que Jesus curava muitos, né? E diz também que os endemoniados se curvavam aos seus pés e reconheciam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. A ponto de Jesus falar: me traga um barquinho para que eu possa subir, porque para que a multidão não me sufoque, não esmagasse Jesus, de tanto que essa multidão ia atrás de Jesus. Então, ali do barquinho, eles se retiravam um pouco para trás no mar e começavam a falar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus para as pessoas. Então, a demanda aqui começou a aumentar muito. E é maravilhoso as pessoas virem atrás de Jesus. É maravilhoso as pessoas virem na igreja atrás de Jesus. O que não é maravilhoso é quando as pessoas vêm na igreja atrás de coisas que não é Jesus, mas atrás daquilo que Jesus pode oferecer. Talvez, num primeiro momento, você tenha vindo aqui por causa de alguma coisa que você queria, de uma bênção de Deus,
de uma cura, ou de uma paz de espírito, mas depois quando você viu, nós vimos quem Jesus é, então nós mudamos o nosso foco. Mas as pessoas que vêm para atrás de Jesus, justamente, somente por aquilo que ele tem a oferecer, essas pessoas podem ter certeza que com o tempo elas irão embora. Elas não vão permanecer. Porque o foco delas é o que ele pode oferecer e não quem ele é. Então, Jesus, a partir disso, essa demanda aumentando, Jesus escolhe para si 12 discípulos. Então, isso é um dos pontos mais importantes do ministério de Jesus, talvez depois da cruz, talvez esse seja um dos mais importantes, porque esses eram os homens que continuarão o ministério de Jesus, os homens que fundarão a igreja, que chega até aqui onde nós estamos hoje. Essa igreja que nós estamos congregando só existe por causa desses homens que Jesus chamou para perto. E como que Jesus escolhe esses homens? Então nós temos algumas coisas curiosas a respeito disso, de como Jesus traz esses 12 homens para caminhar com ele. A gente vê em Lucas, a primeira coisa é que antes disso Jesus passa uma noite inteira de oração. Isso é uma coisa importante, eu acho, para todas as nossas escolhas da nossa vida, a gente dedicar um tempo de oração para que a gente tenha a paz de espírito e discernimento daquilo que a gente deve fazer. Então Jesus, não que ele não soubesse, e é uma coisa muito curiosa que Jesus, sendo Deus, se dedica tempo em oração com Deus. Não é? É uma coisa quase inexplicável, mas Jesus, sendo Deus e por ser homem também, se dedica em oração. E não é, ele se dedica a noite inteira, que diz o texto antes disso. E continuando o texto, ele diz assim: ele chamou a si aqueles que ele quis. Isso é uma coisa muito curiosa e impressionante sobre Jesus e sobre a palavra de Deus, que muitas vezes nós não entendemos. Então, não foram os discípulos que foram chamados, primeiro, não foram os melhores entre a multidão. Com certeza Jesus poderia olhar para uma multidão e observar quem eram os 12 melhores homens ali, com certeza. E Jesus poderia chamar esses homens para que eles pudessem fazer coisas grandiosas por ele. Mas não eram os melhores desses homens. Não foi pelas virtudes e qualidades dele. Em nenhum momento a gente vê Jesus escolhendo as pessoas pelas virtudes e qualidades. Foi pela vontade inexplicável de Jesus. Ou seja, não existe um padrão estabelecido. Jesus chama para si os discípulos e a palavra diz, que a gente vê no texto, diz assim: ele chamou a si aqueles que ele quis. Então por que Jesus chamou, gente? Porque ele quis e ponto. Agora, qual o jeito de Jesus querer, a gente não sabe. Mas ele quis esses homens e chamou para si. Então, não pense que quando estão te chamando para fazer alguma coisa nessa caminhada cristã, aqui na igreja, em qualquer lugar, que existe um padrão para isso. Não, mas o tipo de pregadores não é o meu tipo. Ou o tipo de pessoas no louvor não é o meu tipo. Não existe um padrão estabelecido para aquilo que Deus está te chamando de fazer. Amém? Deus chama quem Ele quer. Jesus chama quem Ele quer, da forma que Ele quiser. Continuando o texto, no versículo 16 diz assim: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, estes são os 12 discípulos de Jesus, inclusive Judas aqui. Os 12 apóstolos, inclusive inicialmente Judas. A gente vê a Bíblia citando pelo menos 4 vezes essa lista. Como o pastor Diego já trouxe aqui, esse 12 é o número de apóstolos e fim. Então não é o fim dos discípulos, mas é o fim dos apóstolos. E a gente olhando para os nomes e para esses discípulos, a gente percebe que a gente sabe algumas coisas sobre alguns discípulos, mas a gente sabe muito pouco sobre muitos aqui, sobre mais da metade. Isso nos leva a um ponto importante em pensar numa coisa, que Deus claramente não se importa com a fama aqui nessa terra.
Esses homens, que são homens muito importantes, como a gente falou aqui, é um ponto crucial para que o evangelho continuasse até os dias de hoje. E alguns, a gente sabe só o nome, não sabe nem o que fez. E é importante isso porque, às vezes, alguns homens de Deus tendem a se frustrar, porque fazem coisas e não são reconhecidos aqui quando fazem. Mas a palavra de Deus diz, lá em Lucas 10, 20, diz assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, a fama, o que você deve se preocupar é lá no céu, meu irmão. É o teu nome escrito lá no céu. Então, não importa que os espíritos imundos se submetam ao que você diz, porque através da autoridade e poder concedido de Jesus, para nós até os espíritos se submetem àquilo que nós falamos. Mas isso não é motivo de alegria nenhum. A palavra diz que nós devemos nos alegrar, porque lá no céu o nosso nome está escrito lá. Amém? Os próprios 12 apóstolos, no Apocalipse 21:14, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, então, esses apóstolos que alguns, a gente sabe que a gente não sabe muito nada além do nome deles, na Nova Jerusalém, nessa cidade, lá nós sabemos que existem 12 fundamentos que estão o nome deles lá. Porque Deus sabe, Cristo sabe a importância desses homens para a igreja. E para essa terra a fama deles não significa nada. Amém? E dentro desses discípulos a gente poderia chamar de os discípulos mais improváveis possíveis, né? A gente vê assim, olhando para eles, muitas falhas de caráter e pessoas difíceis de lidar. A gente vê rotineiramente Jesus explicando de novo, e aqueles que caminham lado a lado, que poderiam fazer qualquer pergunta, não entendem o que Jesus fala muitas vezes. Né? E Jesus chama de incrédulos, fala: vocês não compreendem as coisas do alto, só pensam nas coisas terrenas. Você está se reconhecendo aí, meus irmãos? Não é assim que a gente é muitas vezes. Então, dentro desse grupo dos discípulos, existem os irmãos ali, Tiago e João, Pedro e André. Os parceiros comerciais de pescaria, que é Pedro, Tiago e João. Os adversários políticos, Mateus e Simão. Então, pensa, Pedro, a palavra diz que ele era impetuoso. Ele é capaz de dizer uma hora: tu és o Filho de Deus, e na outra hora falar: não, Jesus, o Senhor não vai para a cruz, a ponto de Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Tiago e João, Boanerges, filho do trovão, ou seja, eles eram irados, muito nervosos, né? Sem misericórdia. E em um determinado momento, Tiago e João perguntaram para Jesus: quer que a gente ore? Quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma o povo? Porque eles não estão te recebendo. E Jesus responde para ele: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Eles não tinham entendido isso, básico. Que Jesus não veio para destruir os homens, mas veio para salvar os homens. E eles: não, deixa que a gente ore. Eles queriam demonstrar o poder, talvez, que Jesus tinha dado para eles. A gente ora, vem fogo do céu e consome todo mundo, Jesus. E a gente segue viagem. Então, esses são os discípulos. Mateus, cobrador de imposto. Quem gosta de alguém que cobra imposto, meus irmãos? Né? Nós que pagamos aqui sabemos disso. Quem gosta de um homem, e é um homem de um passado duvidoso, e possivelmente não era muito honesto nas suas cobranças. Tomé, homem sem fé, né? Só acredito vendo. Os discípulos viram que Jesus tinha ressuscitado. Diz para ele: nós vimos o Senhor. Os discípulos, não foram outras pessoas. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Que homem é esse? Que fé que não tem fé nenhuma? Jesus estava o tempo todo dizendo que aquilo ia acontecer,
e ele ia ressuscitar. Se Jesus não tivesse dito nada, mas Jesus estava cansado de dizer isso dia após dia. A gente vê isso na palavra de Deus, sem contar no tempo que eles estavam com Jesus, que provavelmente Jesus continuava a dizer isso. E Simão, o Zelote, fazia parte dos radicais que queriam derrubar o governo romano. Então a gente tem um do governo e um que queria derrubar o governo, né? E por fim também a gente tem Judas Iscariotes, que também o traiu. Esse provavelmente seja o maior questionamento das pessoas. Os outros tudo bem, porque a gente vê que são discípulos com falha de caráter, mas que receberam Jesus, que permaneceram com ele. Agora Judas, Jesus diz, eu escolhi eles porque eu quis. E Jesus quis escolher Judas. E como nós falamos, como eu falei, não é porque ele não tinha outro para escolher. Não é porque ele queria uma pessoa de personalidade forte, diferente, né? A gente não vê em Judas nenhuma falha grave de caráter. Fora isso que a gente vê o que aconteceu, a gente não vê nenhuma... Os outros discípulos, ao contrário, têm coisas muito mais estúpidas do que o próprio Judas, que eles fizeram durante toda a sua caminhada. E não foi porque Jesus não sabia que ele iria trair Jesus, porque Jesus disse aos seus discípulos que ele os escolheu, mas sabia que um deles era o demônio. Então, lá em João, no capítulo 6, 70, Jesus diz, eu vos escolhi, mas eu sei que um de vós é um demônio. Por que Jesus traz uma pessoa dessa para perto? Então, nessa cena aqui, tem algo curioso, nessa cena de João 6, onde Jesus está pregando a multidão que o acompanha e os discípulos. E Jesus começa a pregar de uma maneira muito dura, diz a palavra. E as pessoas começam a dizer, Senhor, é muito dura essa palavra, quem pode suportar? Ou seja, Jesus não dilui a densidade da palavra para que as pessoas permaneçam. Pelo contrário, ele prega com mais ênfase aquilo que é a verdade do Evangelho incorruptível. Então os seguidores, a multidão começa a abandonar Jesus, dizendo, porque dura essa mensagem. E Jesus olha para os seus discípulos, para os 12, e diz o seguinte, vocês não querem ir também? É a pergunta de Jesus para os discípulos. Olha, a multidão toda está me deixando, porque a mensagem é dura. Eu pergunto a vocês não querem ir? Podem ir com eles. E eles conversam ali, e Pedro traz uma resposta, né, talvez como porta-voz ali deles, dizendo, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra da vida eterna? E o mais impressionante aqui, é que Judas, aquele que Deus diz que é o diabo, que é um demônio, Judas permanece com eles. Judas nessa hora poderia ter ido embora com o restante da multidão, mas Judas permanece. Isso nos mostra, meus irmãos, que infelizmente dentro das nossas comunidades, se a gente está falando que dentro dos discípulos, dos 12, tinha alguém assim, pode acreditar que dentro das nossas comunidades tem pessoas que são o demônio. Eu sei que é pesado isso, mas são pessoas que são como o diabo. E eu não estou falando aqui de pessoas que têm falha de caráter, que pecam, que erram, que caem, que às vezes ferem o irmão. Isso tudo acontece com os próprios discípulos, como discípulo. Tem discípulos de Jesus que estão lá fora afastados, mas que são discípulos de Jesus. Mas tem pessoas que, por um motivo que a gente não entende, permanecem na comunidade, blasfemando o nome de Cristo e fazendo o diabo dentro da igreja. Jogando as pessoas umas contra as outras e causando mal na comunidade. Então, quem você acha que fez tanta atrocidade em nome da igreja durante a história? Que mandou matar pessoas, mandou queimar. Quem são essas pessoas que envergonham tão descaradamente o nome de Cristo? São pessoas que são usadas pelo próprio diabo e pelo próprio demônio e permanecem dentro das comunidades. Então, a gente vê que Judas, como o próprio Jesus disse, era um endemoniado, só que era um endemoniado não como a gente vê na TV.
Como que a gente vê, né, o endemoniado na TV? E assim, gente, a possessão demoníaca é bíblica, a gente crê nisso. Está aqui na palavra de Deus, é inquestionável, onde o espírito possui o corpo de um homem e muitas vezes ele altera totalmente a identidade daquela pessoa e faz coisas terríveis. Mas aqui a gente vê um endemoniado que a palavra de Deus diz que era usado pelo diabo, que não mudava a voz para falar, não se retorcia no chão, não salivava como louco. Ele agia diabolicamente, vendendo Jesus por moedas. É isso que Judas fazia. É isso que o diabo fazia através dele. Trocar Jesus por moedas. Quantas pessoas você conhece que faz isso hoje? Que troca Jesus por moedas, por dinheiro, por poder, por favores. A gente sabe disso que existe. É por isso que, como eu falei, o nome da igreja, a gente sabe, o nome de Cristo muitas vezes vem sendo envergonhado e difamado aí fora por causa dessas pessoas. E eu vi uma história tão absurda essa semana, e eu não consegui conferir se é extremamente verdade isso, mas eu não duvido nada de como é absurdo as coisas que acontecem hoje na casa de Deus. Um homem, ele se desviou da igreja, né? Ele saiu da sua igreja e ficou um tempo fora. E por 16 anos, depois de 16 anos, ele fala, eu quero retornar. Ele retorna para a igreja e fala, pastor, estou de volta, quero retornar. E o pastor fala, tudo bem, você é muito bem-vindo, a gente está muito feliz que você voltou, só que você tem uma dívida aí. Você tem uma dívida de 16 anos de dízimo. Então, a gente precisa, eu queria que você passasse no nosso contador, para que ele fizesse o cálculo e ver quanto você deve. Então, esse homem, o mais impressionante, ele vai até o contador, e o contador calcula lá, baseado no teu salário, 16 anos, beleza, você deve X. Ele volta, pastor, diz que eu devo tanto, mas eu não tenho condições de pagar isso agora. Ele falou, tudo bem, você fica de banco, você não participa de nenhum ministério na igreja até que você quite sua dívida. E quando eu li essa história, o homem já estava há 8 anos de banco. Alguém que voltou com um desejo no coração de servir a Cristo, de fazer a obra de Deus, por não conseguir pagar um dízimo do tempo que ele esteve fora. Esse homem, há 8 anos sentado no banco sem fazer nada. Me fala se isso não é ensino do diabo. Se isso não é diabólico e demoníaco. Alguém que está sendo completamente oprimido, preso. O cara está preso num banco, sem poder exercer, talvez algo que Deus está chamando ele para fazer, por causa de algumas pessoas que têm vendido o nome de Jesus, têm trocado Jesus por dinheiro. Então, realmente assim, eu sei que é duro isso, meus irmãos, mas a gente precisa, como igreja de Cristo, muitas vezes, contestar essas coisas. Apontar e dizer, isso é ensino de demônios, isso é ensino do diabo mesmo. Isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Continuando, a missão dos discípulos. Então ele chama esses 12 discípulos, dentre eles Judas, né? E em Mateus 10, 1 e 2 diz, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder, tanto para expulsarem demônios, como para curarem toda espécie de doença e enfermidade. Então a gente vê que Jesus tinha compaixão das pessoas, realmente. Jesus viu que a demanda era muito grande e ele precisava dar conta dessa demanda. E Jesus claramente queria que fundar uma igreja, uma comunidade, um novo povo. A princípio, um povo na nação de Israel e depois com outros povos. Ele começa isso chamando os 12 discípulos. Então, deixando bem claro, Jesus está chamando novos discípulos hoje, claro, continua chamando. Jesus está chamando novos apóstolos, não. Né? Tanto é que lá na Nova Jerusalém, como a gente vê lá, 12 nomes dos 12 apóstolos. Não tem nomes de interrogação para novos apóstolos. A gente vê só o apóstolo Paulo, que depois é agregado a isso, mas o próprio apóstolo Paulo diz que ele entende que ele não faz parte dos 12, né? Ou ele cita os 12 apóstolos. Então ele sabe que esses 12, lá da Nova Jerusalém, ele não faz parte desses nomes. E nesse chamado dos
dos discípulos, nós vemos 4 coisas importantes que a gente pode levantar para essa missão que é dada a eles, que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje também. A primeira coisa que Jesus chama esses discípulos, então diz assim, então ele designou os 12 para que eles pudessem estar com ele. Então isso é uma coisa maravilhosa, meus irmãos, porque a primeira coisa é uma bênção para nós. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama a primeira coisa para estar com Ele, para estar com o povo dEle, para estar em comunidade, para estar em intimidade com Deus. É uma caminhada de conjunta em amor. É o Espírito Santo habitando dentro de você, tirando de você talvez todas as suas angústias. É aquele que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso porto seguro. É aquele que naquele momento difícil da vida de crise, você pode curvar a sua cabeça, dobrar os teus joelhos, e você vai encontrar um refúgio nele. A primeira coisa é para nós, meus irmãos. Jesus está nos chamando para que a gente esteja com Ele, através de tudo aquilo que Ele dispôs para a gente, um tempo de oração, a comunhão com os irmãos. E isso tudo é para aquecer o nosso coração e é para cuidar da gente, cuidarmos uns dos outros. Então o primeiro trabalho dos discípulos foi estar com Jesus, caminhando com Ele, ouvindo do Mestre, todas aquelas palavras de sabedoria, toda a palavra de Deus, sendo repreendido. Mas essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, então, depois de estar com Ele, enviar os discípulos para pregar o Evangelho. Então, um discípulo será muito mais efetivo em pregar o Evangelho se tiver antes um relacionamento com Jesus. Um relacionamento real com Deus. Então, a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, para você pregar o Evangelho, isso se torna uma coisa muito mais fácil, muito mais prática, porque você fala de algo que você está vivendo. Então, quando os discípulos caminhavam com Jesus, escutavam dele o que ele estava falando, depois eles iam repetir o que Jesus falou para eles. É muito mais fácil do que criar ou imaginar alguma coisa. Então, é um princípio fundamental para nós que queremos anunciar as boas novas, falar dele, é ter um tempo com ele. A terceira coisa, para curar os enfermos. Então é isso que Jesus estava fazendo, estava pregando, estava curando os enfermos, e ele chama os discípulos para isso. Por que então a ênfase em curar os enfermos para nós como igreja? Porque nós vivemos em uma sociedade doente, é uma sociedade onde a enfermidade é generalizada. Nós como igreja somos chamados para discernir as doenças da nossa sociedade, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Nós precisamos ter uma presença de cura na sociedade através das pessoas que estão presentes aos pés de Jesus. Então nós devemos identificar as enfermidades da sociedade e sermos como agentes de cura, agindo na vida das pessoas. Amém? Não só orando por enfermidades físicas, mas por aquelas enfermidades mentais, pelas enfermidades de ideias que contaminam a mente das pessoas. Por tudo isso, nós como igreja devemos apontar, isso é doentio. Isso não faz parte de algo saudável para o ser humano. E o quarto ponto, ele chama os discípulos para expulsar os demônios, dá autoridade para que eles possam expulsar os demônios. A gente vê aqui que os demônios reconheciam quem Jesus era. E por que então a ênfase em mandar expulsar os demônios? Para nós como igreja, como eu falei, nós cremos realmente que existe a possessão demoníaca, onde uma pessoa é possessa por um espírito. Mas aqui eu quero trazer para o sentido da sociedade, de um povo, porque nós vivemos numa sociedade oprimida, meus irmãos. A palavra de Jesus é libertadora, traz de volta a nossa identidade, restaura quem nós somos. A igreja precisa ser esse sinal de libertação de uma sociedade oprimida. Quando as pessoas estiverem sendo oprimidas por coisas, como nós falamos aqui, que são ensinos demoníacos, é papel da igreja libertar essas pessoas. Como esse homem que eu citei aqui. É papel da igreja falar a verdade do Evangelho para que essas pessoas sejam libertas. Todas as pessoas que estão sendo oprimidas, a igreja tem que fazer justiça e libertar essas pessoas. Então, como nós sabemos, Jesus estava fazendo tudo aquilo para sinalizar o reino que iria vir.
como sinal do reino que viria num futuro de forma plena. E nós, como igreja, nós devemos também sinalizar o reino de Deus. É claro que nós não vamos conseguir sanar toda a enfermidade do mundo. Nós não vamos conseguir resgatar todas as pessoas oprimidas desse mundo. Mas nós podemos sinalizar onde a igreja verdadeira de Cristo está. Essas coisas são sinais. Para que as pessoas vejam e falem, o que é isso que essas pessoas estão fazendo? E nós possamos dizer, isso é o sinal, é um vislumbre do reino de Deus, que um dia virá plenamente. E esse reino de Deus há de sarar toda doença, há de libertar todos os oprimidos, e há de trazer paz a todos os corações. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que vocês abrissem comigo Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Eu já vou caminhando aqui para o final da mensagem. Mateus 28, do 18 ao 20, que é conhecido esse texto como a grande comissão, né? A última orientação para os discípulos, o envio final. Diz assim, Mateus 28, 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Essa é a mensagem para os discípulos na época, para que eles prosseguissem, fazendo outros discípulos. Mas essa é a mensagem para nós também, como igreja e como discípulos de Jesus. Então, toda a autoridade, porque Jesus tem toda essa autoridade, Ele pode enviar quem Ele quiser para fazer o que Ele quiser. Amém? Lembra que eu falei, não tem um padrão estabelecido, a pessoa não tem que ser desse jeito ou do outro, porque Ele tem essa autoridade, Ele envia quem Ele quiser para fazer o que Ele quiser. E essa é a única autoridade e poder que liberta o ser humano. Porque qualquer autoridade que esteja dominando a sua vida, ela te escraviza e ela te destrói. Seja por vício, por poder, por bens, por dinheiro, qualquer coisa que exerça autoridade sobre a tua vida, ela tende a te escravizar e a te destruir. Então, nós acreditamos nessa autoridade e poder que vem de Jesus. Então, nós não buscamos poder em nenhum outro lugar. Nós, pelo contrário, desafiamos todos os outros poderes. Então, nós sabemos que é o único poder e autoridade que tem em uma pessoa para salvar a outra é através de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro nessa terra que caminhou por ela, que possa ter autoridade e poder para trazer salvação para o homem. Isso é único e exclusivamente através de Jesus Cristo. Então, através disso, nós apontamos para outras autoridades nesse mundo e dizemos que elas são falsas, porque são. A única autoridade verdadeira é a autoridade de Jesus Cristo. Nós sabemos da nossa impotência e que isso não vai impedir o progresso do reino. Então, não se preocupe, mas eu sou muito falho, eu sou muito fraco. Isso não depende de você, meu irmão. Nós temos um grau de responsabilidade aqui com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, mas isso não depende nada de nós, isso depende única e exclusivamente da autoridade e do poder de Jesus Cristo, a qual Ele concede àqueles que Ele quer. E nós, se temos alguma coisa, alguma autoridade e poder, nós também damos tudo a Ele. Amém? Nós não retemos nada. Toda autoridade e poder é dEle, e se nós achamos que temos algum poder e autoridade em nós também entregamos para Ele. E esse texto diz também, façam discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, a partir do momento que você está caminhando com o discípulo, a palavra de Deus diz, façam outros discípulos. O que dá a entender que os discípulos não são criados espontaneamente na conversão. Ou seja, os discípulos são feitos e são forjados através de uma caminhada envolvendo outras pessoas. Então, uma coisa é você receber a salvação em Cristo Jesus e participar daqui
da igreja. Se não fosse assim, Jesus não precisava ter caminhado tanto tempo com os discípulos. O discípulo é feito através de uma caminhada conjunta, através de exemplos. Então, a palavra diz que nós precisamos ensinar outras pessoas. Ensinar é muito mais do que fazer a pessoa saber das coisas. Então, não é assim, eu posso falar para a pessoa que você precisa ser generosa. E a pessoa vai entender, tudo bem, eu preciso ser generosa. Mas isso não quer dizer que a pessoa é generosa, porque ela não aprendeu. Então, a gente tem que criar mecanismos para que a pessoa aprenda a ser generosa, não saiba que tem que ser generosa. Quando nós falamos assim, você precisa praticar a justiça. Tudo bem, a pessoa pode ter entendido que eu preciso praticar a justiça, mas às vezes ela não pratica, porque ela não aprendeu. Nós precisamos criar mecanismos para que ela aprenda, ensinar ela como que pratica a justiça. Então, é muito mais do que só falar, meus irmãos, do que só dizer que as pessoas precisam fazer isso. Nós precisamos ensinar como? Indo lá e fazendo primeiro. A gente vai lá e fala, é assim que faz justiça. A igreja vai lá e fala, é assim que faz justiça. Esse projeto que começou ali no Caminho Melhor do Jiu-Jitsu. E as pessoas estão lá ensinando aquela criança. Quando uma criança daquela, se ela seguir ali no esporte, e se ela vai ser um faixa preta, ela nunca vai se esquecer daquilo, meus irmãos, porque ela aprendeu que alguém fez justiça na vida dela, que alguém cedeu algo para ela sem cobrar nada. Eu duvido que uma criança daquela, quando crescer, que tiver uma demanda em um lugar que ele precise dar aula de jiu-jitsu para outro, eu aposto com você se essa criança não vai. Mas ela vai com a maior gratidão no coração. Por quê? Porque foi ensinado para ela o que deve ser feito. Não foi só falado. Foi ensinado. Isso é maravilhoso. E é isso que a igreja tem que fazer. E não se preocupe em achar que você está fazendo muito pouco, tá bom? Às vezes a gente se frustra, mas nossa, como eu sou falho, ele está falando e eu não faço nada, não se preocupe. Deus está nos conduzindo como comunidade, né? O Diego tem falado muito sobre isso, em mudar a perspectiva de uma pessoa, para você, para um povo, para uma comunidade, para uma igreja. Então a comunidade está se movendo a isso. E as pessoas, e quando uma comunidade ela começa em uma direção, se tem umas pessoas, igual a multidão, né? Ela está indo para uma direção correta, se tem umas pessoas meio perdidas ali, ela vai junto. Né? Você vai empurrando, vem com a galera, todo mundo indo para lá, e daí você vai entendendo, tá. E a gente vai aprendendo juntos. Então, a minha oração mesmo é que a gente aprenda isso juntos. Né? Não sozinho, não através de uma pessoa. Isso tem acontecido aqui, e eu fico muito feliz por isso. E, para encerrar, eu gostaria só de trazer uma última pergunta para nós, sobre Judas, né? Voltando a Judas, que é a nossa grande questão, por que Jesus escolheu dar para Judas? Sendo que ele sabia o que esse cara ia aprontar. Então, tem uma história que diz que certa vez um aluno, na aula, ele pergunta para o teólogo, ele faz essa pergunta, fala, por que Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser seu discípulo? E o professor responde para ele e diz, eu não sei, mas eu tenho uma pergunta ainda mais difícil para te fazer. Por que Jesus me escolheu? Então, meus irmãos, a gente, de verdade, eu sei que você é bom naquilo que você faz, mas Jesus não precisava disso de maneira nenhuma. Entenda o privilégio de você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, onde tem milhares de pessoas que estão por aí sem saber sequer que esse Deus verdadeiro existe. Então, se questiona, por que Jesus me escolheu? Eu faço essa pergunta para ele. Jesus, por que o Senhor me escolheu, Jesus? Não tenho nada para oferecer. E uma das respostas que nós temos, que é o seguinte, que Jesus te amou. E Jesus também me amou nós todos que estamos aqui. E isso é para aquecer o teu coração, meu irmão. Às vezes, eu não sei da realidade de cada pessoa, mas às vezes tem pessoas que passam a vida inteira sem nunca ouvir de ninguém um eu te amo. Nem da esposa, nem dos filhos. Talvez tenha uma vida cheia de desgraça na família. Nunca ouviu. E eu te convido a ouvir de Jesus. Orar e dizer, Jesus, por que o Senhor me escolheu?
Eu tenho certeza absoluta que você vai entender no teu coração que é porque Ele te amou. Agora, por que Ele te amou? Porque Ele quis, né? Isso é algo que Ele quis. De uma maneira inexplicável Ele me amou e Ele te amou também. Amém? Vamos orar. Se você pode buscar em pé mais uma vez, por favor. Uma última coisa, para você que está começando essa caminhada com a gente, talvez você pergunte: Marcelo, qual que é o próximo passo? E a palavra que nós lemos aqui diz: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu digo para você que está começando, talvez o próximo passo seja o batismo. Então, já tem marcado na agenda da igreja o dia que vai ser o batismo aqui. Então, se você ainda não é batizado nas águas, esse ato público onde você diz que você renasceu, você é outra pessoa através de Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, eu te encorajo a fazer. Dar esse próximo passo de se batizar. Amém?